Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Capítulo 3. Desejo. O ponto de partida de toda realização. O primeiro passo rumo à riqueza. Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga em West Orange, Nova Jersey, podia ter aparência de mendigo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto caminhava dos trilhos da ferrovia para o escritório de Thomas Edison, sua cabeça trabalhava. Ele se viu na presença de Edison. Ele se ouviu pedindo a Edison uma oportunidade de realizar a obsessão de sua vida, um desejo ardente de se tornar sócio do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança. Não era uma vontade. Era um desejo pulsante que transcendia todo o resto. Era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes estava novamente diante de Edison, no mesmo escritório onde encontrou o inventor pela primeira vez. Dessa vez seu desejo se havia transformado em realidade. Ele era sócio de Edison. O sonho que dominava sua vida havia se realizado. Barnes teve sucesso porque escolheu um objetivo definido, dedicou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço, colocou tudo o que tinha na realização desse objetivo. 5 anos se passaram antes que a chance que ele procurava aparecesse. Para todo mundo, exceto ele mesmo, Barnes parecia ser só mais um dente na engrenagem dos negócios de Edison. Mas na cabeça de Edwin Barnes, ele era o sócio de Edison todos os minutos desde o primeiro dia de trabalho. Essa é uma ilustração impressionante do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison mais do que queria qualquer outra coisa. Ele criou um plano para alcançar essa meta e queimou todas as pontes atrás dele. Manteve seu desejo até este se tornar a obsessão dominante de sua vida e finalmente um fato. Quando foi a West Orange, ele não disse a si mesmo, vou tentar induzir Edison a me dar um emprego qualquer. Ele disse, vou ver Edison e avisar-lo de que cheguei para entrar nos negócios com ele. Ele não disse, vou ficar de olhos abertos para outra oportunidade, caso não consiga o que quero na organização de Edison. Ele disse, tem uma coisa neste mundo que estou determinado a ter, e é uma sociedade com Thomas Edison. Vou queimar todas as pontes atrás de mim e apostar todo o meu futuro na capacidade de conseguir o que quero. Ele não deixou uma possibilidade de recuar. Era vencer ou perecer. E isso é tudo que há na história de sucesso de Barnes. Não se permita recuar. Há muito tempo um grande guerreiro enfrentou uma situação em que teve que tomar uma decisão que garantiu seu sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a mandar seus exércitos contra um inimigo poderoso cujos homens eram numericamente superiores aos dele. Ele pôs seus soldados em barcos, navegou para o território inimigo e descarregou soldados e equipamento. Depois deu a ordem para queimarem os navios que os haviam transportado. Ao falar com seus homens antes da primeira batalha, ele disse, estão vendo os barcos se desfazendo em fumaça. Isso significa que não podemos sair destas praias vivos a menos que vençamos. Agora não temos escolha, vencemos ou perecemos. Eles venceram. Cada pessoa que vence em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar seus navios e fechar todas as vias de recuo. Esse é o único jeito pelo qual se pode ter certeza de manter o estado mental conhecido como desejo ardente de vencer. Ele é essencial para o sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes ficou parado em State Street, olhando para os destroços fumegantes do que havia sido suas lojas. Eles se reuniram para decidir-se. Deviam tentar reconstruir ou se deixavam Chicago e recomeçavam em uma região mais promissora do país. Decidiram partir. Todos, menos um. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir sua loja apontou um dedo para o que restava dela e disse, cavalheiros, nesse mesmo lugar vou construir a maior loja do mundo, independentemente de quantas vezes ela queimar. Isso foi em 1871. A loja foi construída. E ainda está lá hoje. A loja de departamentos Marshall Fields é um monumento ao poder do estado mental conhecido como desejo ardente. O mais fácil teria sido Marshall Field fazer exatamente o que seus companheiros fizeram. Quando a situação era difícil e o futuro parecia desanimador, eles partiram e foram para onde parecia mais fácil.
Marque bem essa diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes. É a diferença que distingue aqueles que alcançam o sucesso dos que fracassam. Todo ser humano com idade suficiente para entender o valor do dinheiro quer tê-lo. Mas querer não traz riqueza. Desejar riqueza com um estado mental que se torna uma obsessão, depois planejar meios definidos para alcançar a riqueza e respaldar esses planos com persistência. Uma persistência que não reconhece o fracasso é isso que vai trazer riqueza. Comentário. Em outros de seus escritos, Napoleão Hill usa o termo definição de objetivo como substituto para desejo. A seguinte explicação é adaptada do livro Believe in Achieve da Fundação Napoleão Hill. Desejo ou definição de objetivo é mais que estabelecer uma meta. Nos termos mais simples, seu desejo é o mapa para alcançar um objetivo geral na carreira. Suas metas representam passos específicos ao longo do caminho. Ter um desejo ou uma definição de objetivo para a sua vida tem um efeito sinérgico sobre a capacidade de atingir metas. À medida que se torna melhor no que faz, você dedica todos os recursos que tem à realização de seu objetivo, fica mais alerta para oportunidades e toma decisões mais depressa. Cada ação executada leva à pergunta: essa meta vai me ajudar a realizar meu desejo, meu objetivo geral, ou não? Seu objetivo vai se tornar sua vida, vai permear sua mente consciente e subconsciente. 6 maneiras de transformar desejo em ouro. O método pelo qual seu desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste de 6 passos definidos, práticos. 1. Registre mentalmente o valor exato que você deseja ter em dinheiro. Não é suficiente dizer apenas, quero bastante dinheiro. Defina o valor. Existe uma razão psicológica para essa definição e ela será explicada nos próximos capítulos. 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe uma realidade do tipo, algo a troco de nada. 3. Estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente, esteja você pronto ou não, a pôr esse plano em prática. 5. Agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa do montante de dinheiro que pretende adquirir, estabeleça a data limite para a aquisição, determine o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por intermédio do qual pretende acumular essa quantia. 6. Leia em voz alta 2 vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez pouco antes de ir deitar para dormir e leia uma vez de manhã, depois de se levantar. Enquanto lê, veja, sinta e acredite que o dinheiro já é seu. É importante que você siga as instruções desses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º passo. Você pode reclamar de que é impossível se ver dono do dinheiro antes de realmente tê-lo. É aí que o desejo ardente vai ajudar. Se você realmente deseja dinheiro com tanta intensidade que seu desejo se torna uma obsessão, não vai ter dificuldade para se convencer de que o terá. O objetivo é querer dinheiro e ficar tão determinado a tê-lo que você se convence de que o terá. Se você não estudou o funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. Pode ser útil saber que a informação que elas transmitem me foi dada por Andrew Carnegie, que se tornou um dos homens mais bem-sucedidos na história norte-americana. Carnegie começou como um trabalhador comum nas usinas de aço, mas conseguiu, apesar do começo humilde, fazer esses princípios renderem uma fortuna de consideráveis mais de 100 milhões de dólares. Em termos atuais, o valor da fortuna de Carnegie seria de 20 bilhões de dólares, pelo menos, e provavelmente muito mais. Também pode ser útil saber que os 6 passos foram cuidadosamente examinados pelo famoso inventor e empresário de sucesso Thomas Edison. Ele deu seu carimbo de aprovação, dizendo que os passos são essenciais não só para acumular dinheiro, mas para a realização de qualquer objetivo. Comentário. Na época em que Napoleão Hill escreveu essas palavras, os avanços em nossa compreensão da fisiologia do cérebro e da psicologia da mente haviam proporcionado uma compreensão muito maior da motivação humana. Ainda assim, os métodos usados pelos modernos especialistas motivacionais são essencialmente as mesmas técnicas aconselhadas por Hill. Pesquisas confirmam que há sólida base psicológica para fazer como Hill aconselha, ser bem específico quando estabelecer objetivos,
executar a ação física de anotar esses objetivos no papel e repetir seu objetivo estabelecido em voz alta para si mesmo frequentemente. Essas técnicas conquistaram ampla aceitação entre os especialistas modernos do campo. O princípio psicológico em ação é semelhante àquele subjacente à autossugestão e à auto-hipnose, que serão discutidas mais profundamente no capítulo 5, Autossugestão, e no capítulo 13, A mente subconsciente. A instrução de Hill para se ver como você será quando já tiver alcançado seu objetivo, também é uma técnica específica. Hoje ela costuma ser ensinada por especialistas em motivação com o nome de visualização criativa. No capítulo 4, sobre fé, e no capítulo 5, sobre autossugestão, Hill explica seu método. Antes de seguir em frente, os editores gostariam de reforçar o conselho de Hill para que suas instruções sejam seguidas ao pé da letra. Os editores sabem que existe por parte do leitor uma tendência para presumir que é suficiente entender um conceito apenas intelectualmente. Quando ler os 6 pontos de Hill, você provavelmente vai se pegar pensando, sim, claro, algumas pessoas podem precisar anotar as coisas, mas não sou criança. Já entendi. Ou, tudo bem, entendo que falar em voz alta pode ajudar algumas pessoas menos sofisticadas, mas já entendi a ideia intelectualmente. Se é assim que você pensa, lembre-se de que muitas das pessoas bem-sucedidas que você admira não se achavam espertas demais ou sofisticadas demais para seguir as instruções de Hill. Os editores destacam mais uma vez que, se Napoleão Hill acreditava que escrever e falar em voz alta seus objetivos é importante e se psicólogos e especialistas motivacionais concordam, seria tolice não seguir esse conselho simples. Apenas faça. Os passos não pedem trabalho duro. Não pedem sacrifício. Colocá-los em prática não requer muita educação formal. Mas os 6 passos requerem imaginação suficiente para ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou para a sorte. Você também deve saber desde já que nunca pode ter riqueza em grande quantidade, a menos que consiga criar um desejo intenso por dinheiro e realmente acreditar que o terá. O poder de grandes sonhos. Se você está na corrida por riqueza, deve ser incentivado pela seguinte verdade: o mundo em que vivemos exige novas ideias, jeitos novos de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções e novos métodos, estilos, versões e variações de tudo o tempo todo. Por trás de toda essa demanda por coisas novas e melhores, tem uma qualidade que você deve ter para vencer, e ela é a definição do objetivo ou conhecimento do que você quer e um desejo ardente de tê-lo. Se você realmente deseja riqueza, lembre-se de que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram pessoas que aproveitaram e puseram em prática as intangíveis e invisíveis forças da oportunidade. Líderes são as pessoas que convertem essas oportunidades em cidades, arranha-céus, fábricas, transporte, entretenimento e todas as formas de conveniência que deixam as coisas mais fáceis, mais rápidas, melhores ou simplesmente tornam a vida mais agradável. Ao traçar os planos para adquirir sua cota de riqueza, não se deixe diminuir por ninguém por ser um sonhador. Para ganhar o grande prêmio nesse mundo em transformação, você precisa pegar o espírito dos grandes pioneiros, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valor. É esse espírito que serve como sangue da vida do nosso país, sua oportunidade e a minha para desenvolver e divulgar nossos talentos. Um desejo ardente de ser e fazer é o ponto de partida de onde o sonhador deve começar. Sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. Se o que você deseja fazer é certo e você acredita nisso, vá em frente e faça. Não se importe com o que eles dizem, caso sofra uma derrota temporária. Eles não sabem que cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Marconi sonhou com um sistema para enviar o som de um lugar a outro sem o uso de cabos. Você pode se interessar em saber que amigos de Marconi o levaram sob custódia para ser examinado em um hospital psiquiátrico quando anunciou que havia descoberto um princípio pelo qual podia enviar mensagens pelo ar. Evidências de que ele não sonhou em vão podem ser encontradas em todos os rádios e aparelhos de televisão, telefones celulares, satélites de comunicação e outros equipamentos, sem fio, do mundo. Felizmente, os sonhadores de hoje vivem melhor. Hoje o mundo é cheio de oportunidades que os sonhadores do passado nunca conheceram. Se você duvida disso, se está se sentindo destruído por um fracasso recente, vai descobrir em breve como esse fracasso pode ser seu bem mais valioso.
Quase todo mundo que alcança o sucesso na vida começa mal e passa por muitas dificuldades dolorosas antes de chegar lá. O ponto de transformação na vida daqueles que alcançaram o sucesso normalmente acontece no momento de alguma crise, pela qual são apresentados ao seu outro eu. Comentário. O conceito de Napoleão Hill de outro eu é mencionado em outro trecho do livro, mas ele não se estende nos comentários. A seguinte elaboração é extraída de seus textos posteriores. Você tem pensado apenas em suas perdas, em mais nada. Quanto mais se concentra nelas, mais atrai outras perdas. Pare de pensar nelas e decida se beneficiar de sua experiência. Sejam quais forem os obstáculos pessoais que enfrentar, comece conhecendo um lado de sua personalidade que não reconhece obstáculos, que não reconhece derrotas. Cultive uma amizade com o outro você, de forma que, o que quer que esteja fazendo, você permaneça aliado a alguém que compartilha dos seus objetivos. Toda a filosofia e conselho sobre convencer outras pessoas vai ser muito mais útil se você praticar consigo. Sidney Potter descobriu o gênio adormecido dentro de seu cérebro só depois de ter enfrentado o grande infortúnio. Ele foi condenado por fraude e preso em Columbus, Ohio, e foi lá que conheceu seu outro eu. Ele começou a escrever contos. Depois, ainda preso, começou a vender essas histórias para revistas sob o pseudônimo O. Henry. Usando a imaginação, ele se descobriu um grande autor em vez de um miserável criminoso e proscrito. Quando foi solto, O. Henry era o escritor de contos mais popular do país. Comentário. Mais recentemente, em outra prisão, outro tipo de escritor conheceu seu outro eu, e a música country ganhou um de seus mais talentosos compositores e um de seus maiores astros. Quando Merle Haggard era criança, a casa da família era um vagão reformado em Bakersfield, Califórnia. Depois que o pai morreu, quando Merle tinha 9 anos, a casa mais comum para o jovem foi uma série de centros de detenção juvenil. Aos 16 anos, ele abandonou a escola, e durante os 4 anos seguintes, a única marca que Merle Haggard deixou no mundo foi uma ficha policial extensa por roubo de carros, assaltos e cheques falsificados. Aos 20 anos, ele cumpria a pena em San Quentin e ganhava a fama de vigarista incorrigível. Então ele conheceu seu outro eu. Inspirado por um show que Johnny Cash fez para os detentos e também por conversas com homens que estavam no corredor da morte durante um tempo que passou na solitária, Haggard aprendeu que tinha outro eu e esse eu tinha alguma coisa a dizer por meio da música. Quando saiu da solitária, Haggard pediu o trabalho mais duro que a prisão tinha a oferecer, inscreveu-se em cursos noturnos na penitenciária, emendou-se e conseguiu a condicional depois de 2 anos e meio. Voltou a Bakersfield, onde cavava valas durante o dia para poder aperfeiçoar suas composições e se apresentava à noite. Em 3 anos conseguiu um contrato com uma gravadora, em 5 chegou à lista dos 10 mais e seguiu em frente até se tornar uma das vozes mais influentes na moderna música country. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que poderia funcionar com eletricidade e começou onde estava a pôr seu sonho em prática. Ele falhou mais de 10.000 vezes. Apesar dos fracassos, persistiu naquele sonho até finalmente ser levado a descobrir o gênio que dormia dentro de seu cérebro. Comentário. Dean Kamen conheceu seu outro eu bem cedo na vida. Adolescente, Kamen fundou a própria empresa, produzindo e vendendo sistemas de controle para shows automatizados de som e luz. Ele ainda estava no ensino médio quando assinou o contrato para automatizar a bola da véspera de Ano Novo na Times Square. Embora tenha ido para a universidade, não se formou porque estava ocupado demais trabalhando em algo que chamava de autosseringa, a primeira bomba de infusão para administrar terapias medicamentosas. Sua invenção foi aclamada como um marco na medicina, como muitas outras de suas criações, que incluem uma revolucionária máquina de hemodiálise, uma bomba de insulina para diabéticos, um stem aprimorado para pacientes cardíacos e mais de 150 outros aparelhos que patenteou. Um dia, vendo a dificuldade que um cadeirante enfrentava para subir na calçada, Kamen decidiu criar um aparelho que liberasse as pessoas confinadas a cadeiras de rodas. O resultado é o iBot, um revolucionário equipamento com rodas que usa computadores e um sistema de giroscópios estabilizadores que imitam o funcionamento do corpo humano. Ele não apenas sobe em calçadas, como sobe e desce escadas, percorre quase todo tipo de terreno acidentado e permite ao usuário se levantar e ficar na mesma altura de uma pessoa em pé.
E faz isso tudo sem o usuário precisar sair do aparelho ou pedir ajuda a alguém. Em 2001 Kamen chegou às primeiras páginas quando apresentou o Segway, um aparelho de transporte individual baseado em sua tecnologia e-bot. É um aparelho de duas rodas que parece um scooter e se move para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e para sem o usuário fazer mais que mover o corpo. É tão sensível que é quase como se obedecesse aos pensamentos do usuário. O Segway pode ser uma invenção que vai mudar o mundo, com possibilidades de aplicação para trabalho e viagem que desafiam a imaginação. Enquanto escrevemos, o Segway já é utilizado para movimentação em grandes galpões e está sendo testado por departamentos de polícia e funcionários do correio. Enquanto o Departamento de Trânsito e a Prefeitura debatem sobre se o Segway deve andar na rua ou na calçada, Dean Kamen já tem um novo sonho. Dessa vez o sonho é uma invenção que pode literalmente levar luz a alguns dos recantos mais escuros da Terra. Kamen desenvolveu um gerador elétrico não poluente que pode usar quase qualquer coisa como combustível. Mas o mais extraordinário é que ele criou um revolucionário sistema fechado, de forma que o aquecimento do motor é usado para purificar 37 litros de água potável por hora. Essa incrível invenção pode levar água potável a regiões do mundo onde a água contaminada mata milhões e, ao mesmo tempo, fornecer uma fonte de energia elétrica barata e confiável. Dean Kamen não é um acadêmico escondido em algum laboratório por aí. Kamen é um inventor, mas, como Thomas Edison, também é um empreendedor e homem de negócios criando e comercializando equipamentos que estão mudando a percepção pública do que é um inventor. Henry Ford, pobre sem escolaridade, sonhou com uma carruagem sem cavalos. Trabalhou com as ferramentas que tinha, sem esperar a oportunidade favorecê-lo, e agora a evidência de seu sonho circula por toda a Terra. Ele pôs mais rodas em movimento que qualquer homem que já viveu porque não teve medo de defender seus sonhos. Comentário. Steve Jobs e Steve Wozniak, dois desistentes da universidade, sonharam produzir e vender computadores que a pessoa comum pudesse usar. Como Ford, trabalhando com as ferramentas que tinham, construíram o primeiro computador Apple na garagem da família de Jobs e, como Ford, não tiveram medo de defender seus sonhos. Depois de mostrar o protótipo para um comerciante local, receberam uma encomenda de 25 máquinas. Jobs vendeu seu Volkswagen, e Woz vendeu sua calculadora científica Hewlett-Packard para levantar $1,3 mil e começar a nova empresa. Pegaram o dinheiro, convenceram os fornecedores de equipamentos eletrônicos da região a conceder a eles uma linha de crédito e começaram a produção do Apple I. Eles revolucionaram a indústria de hardware e software. Lançado em 1976 pelo preço de $666, o Apple primeiro rendeu a eles $774 mil. 2 anos mais tarde apresentaram o Apple II, que rendeu $140 milhões nos 3 anos seguintes. Em 1980, a Apple se tornou uma empresa de capital aberto, com valor de mercado de $1,2 bilhão depois do primeiro dia de negociações. Wozniak deixou a empresa em 1981, mas Jobs trabalhou no desenvolvimento do Macintosh em 1984. Em 1985, Jobs também saiu, mas em 1998 retornou à Apple para revitalizar a empresa em decadência com a criação dos computadores iMac, a companhia de animação Pixar, o iPod e o iTunes. Ao apresentar histórias de sucessos contemporâneos, os editores seguiram o estilo de Hill de usar pessoas reais para ilustrar os princípios do sucesso. Mas Napoleão Hill teve um raro privilégio. Diferentemente de qualquer um antes ou depois dele, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente as pessoas mais poderosas e bem-sucedidas e descobrir que sonhos as inspiraram, que obstáculos enfrentaram e como encontraram coragem para superar seus fracassos. Hill conheceu muitos inventores e construtores de império que criaram as bases da indústria norte-americana do século XX enquanto ainda eram notícia, não história. Então, por mais de 25 anos, estudou os hábitos e descobriu os segredos das gerações seguintes, as que construíram sobre as bases, forjaram novas indústrias, criaram novos sistemas e sonharam novos sonhos. Somente por ter tido esse acesso sem precedentes por tão longo período Hill foi capaz de comparar, contrastar, analisar e então formular uma filosofia de realização baseada nas histórias reais de pessoas reais que usaram essas técnicas para criar seu sucesso.
Quem pensa enriquece revolucionou a literatura de autoajuda e até hoje é a régua que mede toda a literatura motivacional. Seu sucesso também ajudou a criar o mercado para os milhares de biografias de negócios que contam com detalhes como sonhos nasceram, planos foram feitos, frustrações foram encaradas e triunfos foram alcançados em cada setor dos negócios modernos. E por essa riqueza de informação está agora disponível com pouco mais que um clique do mouse. Você pode ler, ouvir ou ver os maiores empreendedores e os mais bem-sucedidos CEOs atuais confirmando com as próprias palavras a verdade básica por trás de cada um dos princípios que Napoleão Hill explica neste livro. Os produtos ou serviços que eles vendem podem ser diferentes, mas a história de seu sucesso é a mesma. Sonhos seguidos de fracassos, seguidos de lições aprendidas, depois sucesso. Para cada Henry Ford, Thomas Edison ou Henry Napoleão Hill cita para comprovar um argumento, existe hoje um Steve Jobs, Dean Kamen ou Mel Lagarde provando que os argumentos de Hill ainda são válidos. Existe uma diferença entre querer uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para alguma coisa até acreditar que pode tê-la. O estado mental deve ser de crença, não só de esperança ou vontade. A mente aberta é essencial para acreditar. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e crença. Lembre-se, não é necessário mais esforço para querer muito da vida, buscar abundância e prosperidade do que para aceitar infelicidade e pobreza. Um grande poeta afirmou corretamente essa verdade universal em seus versos. Barganhei com a vida por 1 centavo, e a vida não quis me pagar mais. Por mais que eu implorasse à noite quando contei meu ganho escasso. Porque a vida é um patrão justo, ela dá o que você pede. Mas, depois que você fixou o salário, tem que enfrentar a tarefa. Trabalhei por um salário baixo, só para aprender, desanimado. Que qualquer salário que tivesse pedido à vida, a vida teria pago de bom grado. O desejo é mais astuto que a mãe natureza. Como um clímax adequado para este capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que já conheci. Eu o vi pela primeira vez alguns minutos depois de ele nascer. Ele veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas. Quando pressionado para emitir uma opinião, o médico concluiu que a criança poderia ser surda e muda para sempre. Eu contestei a opinião do médico. Tinha esse direito. Eu era o pai da criança. Também cheguei a uma decisão, mas expressei minha opinião silenciosamente, no sigilo do meu coração. Em minha mente, eu sabia que meu filho ia falar e ouvir. Como? Tinha certeza de que havia um jeito e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson, todo o curso das coisas vai nos ensinar a fé. Só precisamos obedecer. Existe orientação para cada um de nós, e, escutando com humildade, ouviremos a palavra certa. A palavra certa. Desejo. Mais que qualquer coisa, desejei que meu filho não fosse surdo e incapaz de falar. E desse desejo nunca me afastei. Nem por um segundo. O que eu poderia fazer em relação a isso? De algum jeito, encontraria um caminho para transplantar para a mente daquela criança meu desejo por maneiras de transmitir som para seu cérebro sem a ajuda de orelhas. Assim que a criança crescesse o suficiente para cooperar, eu encheria sua mente tão completamente com um desejo ardente de ouvir que a natureza traduziria esse desejo em realidade física por métodos próprios. Tudo isso aconteceu dentro da minha cabeça, mas não contei para ninguém. Todos os dias renovava o juramento que tinha feito a mim mesmo, o de que meu filho não seria surdo. Quando ele ficou mais velho e começou a notar as coisas à sua volta, observamos que tinha um pequeno grau de audição. Quando chegou a idade em que as crianças normalmente começam a falar, ele não fez tentativa nenhuma, mas podíamos perceber por suas atitudes que ele ouvia ligeiramente certos sons. Isso era tudo de que eu precisava saber. Estava convencido de que, se ele podia ouvir, mesmo que ligeiramente, podia desenvolver uma capacidade auditiva ainda maior. Então aconteceu uma coisa que me deu esperança. Algo que veio de uma fonte inteiramente inesperada. Compramos um fonógrafo. Quando a criança ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase. Ele se apropriou prontamente da máquina. Em uma ocasião, tocou um disco por quase 2 horas parado na frente do fonógrafo, com os dentes comprimindo a beirada da caixa. O significado disso só ficou claro para nós anos mais tarde. Na época,
Nunca tínhamos ouvido falar do princípio da condução óssea, do som. Pouco depois de ele ter se apropriado do fonógrafo, descobri que ele podia me ouvir claramente quando eu falava com os lábios tocando o seu osso mastoide, na base do crânio. Determinado de que ele podia ouvir o som de minha voz, comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo de ouvir e falar. Quando descobri que meu filho gostava de ouvir histórias antes de dormir, comecei a criar histórias destinadas a desenvolver nele a autoconfiança, a imaginação e um forte desejo de ouvir. Havia um enredo em particular que eu enfatizava muitas vezes. Cada vez que o contava, dava a ele uma nova e dramática coloração. Essas histórias eram criadas para plantar em sua mente o pensamento de que sua aflição não era uma deficiência, mas um bem de grande valor. Como resultado de meus estudos e de minha experiência pessoal, eu acreditava firmemente que toda adversidade traz com ela a semente de uma vantagem equivalente. Porém, apesar das minhas crenças, devo confessar que não tinha a menor ideia de como essa incapacidade poderia se tornar um bem. Ele ganhou um novo mundo com 6 centavos. Analisando agora essa experiência, consigo ver que a fé de meu filho em mim teve muito a ver com os resultados surpreendentes. Ele não questionava nada do que eu dizia. Vendi a ideia de que ele tinha uma vantagem distinta sobre o irmão mais velho e de que essa vantagem se refletiria de muitos jeitos. Por exemplo, os professores na escola notariam que ele não tinha orelhas e por causa disso dariam a ele atenção especial e o tratariam com bondade extraordinária. E sempre trataram. Também vendi para ele a ideia de que, quando ele tivesse idade suficiente para vender jornais, seu irmão mais velho já tinha se tornado vendedor de jornais, teria uma grande vantagem sobre o irmão. Meu raciocínio era que as pessoas pagariam mais por suas mercadorias porque viriam que ele era um garoto brilhante e esforçado, apesar de não ter orelhas. Quando ele tinha uns 7 anos, mostrou a primeira evidência de que meu método de estimulação mental estava dando frutos. Durante vários meses ele implorou pelo privilégio de vender jornais, mas a mãe não permitiu. Finalmente, ele partiu para a ação. Uma tarde, quando ficou sozinho em casa com os empregados, pulou a janela da cozinha e saiu sozinho. Pegou 6 centavos emprestados no sapateiro vizinho e investiu o dinheiro em jornais para vender. Pegou o dinheiro que ganhou, reinvestiu em mais jornais e repetiu o processo até a noite. Depois de fazer as contas e devolver os 6 centavos ao seu banqueiro, ele descobriu que tinha lucrado 42 centavos. Quando chegamos em casa à noite, o encontramos adormecido na cama, com o dinheiro bem preso na mão fechada. A mãe abriu sua mão, pegou as moedas e chorou. Imagine! Acho que ela chorou pela primeira vitória do filho. Minha reação foi oposta. Eu ri, porque soube que a empreitada de plantar na mente de meu filho uma atitude de fé nele mesmo havia dado certo. A mãe viu um garotinho surdo que tinha ido às ruas sozinho em sua primeira empreitada comercial e arriscado a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno empreendedor corajoso, ambicioso e autossuficiente, cuja confiança em si mesmo havia aumentado 100%. Ele havia começado uma atividade por iniciativa própria e tinha vencido. Não fiquei apenas satisfeito, fiquei impressionado. Ele havia demonstrado claramente os primeiros sinais dos recursos que o acompanhariam por toda a vida. O garotinho surdo passou pelo ensino fundamental, médio e pela faculdade sem poder ouvir os professores, exceto quando gritavam bem alto e perto dele. Não foi para uma escola para surdos e não usamos a língua de sinais. Estávamos determinados, ele viveria como qualquer garoto que ouvia e falava. Sustentamos essa decisão, embora ela nos tenha custado muitas discussões acaloradas com representantes da escola. Quando estava no ensino médio, ele experimentou um aparelho auditivo, que não teve valor nenhum em seu caso. Durante a última semana na faculdade, aconteceu uma coisa que marcou o mais importante momento de transformação em sua vida. Aparentemente por acaso, ele recebeu outro aparelho auditivo enviado para ser testado. Ele demorou para testá-lo, devido à decepção com um aparelho similar. Finalmente ele o pegou e, descuidado, colocou na cabeça e ligou a bateria. De repente, como que por mágica, seu eterno desejo de ouvir normalmente se tornou realidade. Pela primeira vez na vida ele ouvia praticamente tão bem quanto qualquer pessoa com audição normal. Eufórico com o novo mundo mostrado a ele, correu para o telefone, ligou para a mãe e ouviu a voz dela perfeitamente. No dia seguinte, pela primeira vez na vida,
ele ouviu com clareza a voz dos professores na sala de aula. Pela primeira vez na vida, podia conversar livremente com outras pessoas, sem que elas tivessem que falar alto. De fato, ele se apoderava de um mundo transformado. Seu desejo finalmente rendia frutos. Mas a vitória ainda não era completa. Ele ainda precisava encontrar um jeito definido e prático de converter sua incapacidade em um bem equivalente. Pensamento que faz milagres. Intoxicado com a alegria do mundo de sons recém-descoberto, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho auditivo descrevendo com entusiasmo sua experiência. Alguma coisa na carta fez a empresa convidá-lo para ir a Nova York. Ele foi levado para visitar a fábrica, e, enquanto conversava com o engenheiro responsável e contava a ele sobre seu mundo modificado, uma ideia, ou uma inspiração, chame como quiser, surgiu em sua cabeça. Foi esse impulso de pensamento que transformou sua incapacidade em bem. Um bem que renderia muito dinheiro e muita felicidade para sempre. A soma e a substância daquele impulso foram o seguinte: ele pensou que poderia ajudar os milhões de pessoas que passam pela vida sem o benefício dos aparelhos auditivos, se pudesse encontrar um jeito de contar a elas a história que havia mudado seu mundo. Durante um mês, ele realizou uma pesquisa extensa na qual analisou todo o sistema de marketing do fabricante do aparelho auditivo. Depois criou um plano para alcançar outras pessoas com deficiência auditiva no mundo todo, compartilhar com elas seu mundo modificado recém-descoberto. Feito isto, escreveu um plano de 2 anos baseado em suas descobertas. Quando apresentou o plano à empresa, foi imediatamente contratado com o objetivo de realizar sua ambição. Quando foi trabalhar, ele nem sonhava que seu destino era levar esperança e alívio prático a milhares de pessoas que, sem sua ajuda, seriam limitadas para sempre pela surdez. Não tenho dúvida de que Blair seria surdo e mudo a vida toda, se a mãe dele e eu não tivéssemos conseguido moldar sua mente como fizemos. Quando plantei em sua mente o desejo de ouvir, falar e viver como outras pessoas, o impulso foi acompanhado de uma estranha influência que fez a natureza se tornar uma construtora de pontes e transpor o golfo de silêncio que existia entre seu cérebro e o mundo exterior. Realmente, um desejo ardente tem meios tortuosos de se transmutar em seu equivalente físico. Blair desejou audição normal. Agora ele a tem. Ele nasceu com um quadro que, naquele tempo, poderia ter facilmente mandado uma pessoa com um desejo menos definido para a rua com um monte de lápis e uma canequinha. A mentirinha inocente, que plantei em sua mente quando ele era criança, que o levou a acreditar que a deficiência auditiva se tornaria um grande bem, justificou-se. Estou convencido de que não há nada, certo ou errado, que a crença mais o desejo ardente não possam concretizar. Essas qualidades são gratuitas para todo mundo. Comentário. Quando Napoleão Hill estava terminando este capítulo sobre o desejo, foi noticiada a morte da famosa cantora de ópera Madame Schumann. Um trecho de seu obituário foi considerado por Hill tão apropriado ao assunto deste capítulo que ele se sentiu compelido a comentar como segue. Um parágrafo curto no artigo de jornal sobre a famosa cantora de ópera Madame Schumann dá uma dica do sucesso estupendo dessa mulher incomum. Cito o parágrafo porque a dica que ele contém não é nada mais que o desejo. No começo de sua carreira, Madame Schumann visitou o diretor da ópera da corte de Viena para que ele testasse sua voz. Mas ele não a testou. Depois de uma olhada na menina desajeitada e mal vestida, ele indagou de modo não muito gentil, com essa cara e sem nenhuma personalidade, como você pode esperar algum sucesso na ópera? Minha boa criança, desista da ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca poderá ser cantora. Nunca é muito tempo. O diretor da ópera da corte de Viena podia saber muito sobre a técnica de cantar, mas sabia pouco sobre o poder do desejo que assume a proporção de uma obsessão. Se soubesse mais sobre esse poder, ele não teria cometido o erro de condenar um gênio sem dar a ele uma oportunidade. Comentário. Embora poucos leitores desta edição conheçam Madame Schumann, todo leitor conhece meia dúzia de histórias semelhantes. Ela é válida para cada geração e cada tipo de música. Em algum momento, até os maiores astros foram fracassos. Em algum momento, alguém disse a eles que não eram bons o bastante. Mas, em cada uma dessas vezes em que eles fracassaram, o desejo era maior que o fracasso. É por isso que você conhece suas histórias.
E também é por isso que você nunca ouviu nada sobre milhares de outros artistas que também ouviram alguém dizer que eles não eram bons. Esses dos quais você nunca ouviu falar são aqueles cujo desejo não era grande o bastante. São os que acreditavam que fracasso era derrota. Vários anos atrás um dos meus sócios adoeceu. Ele piorou com o passar do tempo e, por fim, foi levado ao hospital para fazer uma cirurgia. O médico me avisou que havia pouca ou nenhuma chance de eu ver meu sócio vivo novamente. Mas essa era a opinião do médico. Não era a opinião do paciente. Pouco antes de ser levado na maca, ele cochichou para mim: "Não se preocupe, chefe, sairei daqui em poucos dias." A enfermeira olhou para mim com cara de piedade. Mas o paciente ficou bem. Depois que tudo acabou, o médico disse: "Nada além do desejo de viver o salvou." Ele não teria sobrevivido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade da morte. Comentário. Nos anos de 1980, o fenômeno sobre o qual Napoleão Hill escreveu no parágrafo anterior passou a ser aceito por um segmento cada vez maior da população. Entre os adeptos havia muitos médicos que incorporaram o conceito sob o termo conexão mente-corpo, e, na virada do século XXI, a crença de que a mente pode manifestar mudanças físicas no corpo se tornou parte da prática médica comum. No capítulo 5, Autossugestão, você vai encontrar mais comentários sobre os aspectos médicos de ter um desejo ardente. Eu acredito no poder do desejo respaldado pela fé em si porque vi esse poder alçar gente de um começo muito baixo a lugares de poder e riqueza. Eu o vi privar sepulturas de suas vítimas, o vi servir de meio pelo qual as pessoas deram a volta por cima depois de uma centena de diferentes derrotas. E o vi dar a meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar de a natureza tê-lo trazido ao mundo sem orelhas. Como você pode comandar e usar o poder do desejo? A primeira parte da resposta é a técnica no começo deste capítulo. Você vai aprender mais no próximo capítulo deste livro e nos seguintes. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio, a natureza embrulha no impulso de um forte desejo aquela coisa que não reconhece a palavra impossível e não aceita a realidade do fracasso.